E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bom, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre fase recursal no processo do trabalho. Mas antes, dois recados. Primeiro, quem não nos segue lá no Instagram, nos siga, @goizimunari. E o segundo recado é que, antes desse vídeo, eu gravei um vídeo sobre audiência de instrução. Eu acho que é importante, porque se a gente vai falar de fase recursal, ainda mais quando eu estou falando, me referindo ao recurso ordinário, eu estou seguindo o rito ordinário, porque eu vou devolver toda a matéria à apreciação. Então, esse efeito devolutivo, e é o único efeito que tem do recurso, ele necessita do conhecimento da fase de instrução. Ela é importantíssima, até porque, como eu já falei e falo numa das aulas do nosso curso, nós temos que fazer o processo para o TRT, né? Porque nós temos que ter toda a produção probatória pronta para que, se caso a sentença seja desfavorável, eu tenha subsídios para reforma. Porque, com exceção da súmula 8 e de um precedente que agora eu não me recordo, que reafirmou, precedente vinculante, que reafirmou a súmula 8, não é possível fazer a produção de prova nova ou juntar no recurso documentos novos. Isso não é possível. Então, isso já é uma dificuldade que deve ser observada. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho então de fase recursal. Proferida a sentença, e aí nós podemos ter uma decisão proferida em audiência ou uma sentença posterior, depois do encerramento da instrução. Ambas as partes, ou se tivermos um litisconsórcio em algum dos polos, terão prazo de 8 dias, o prazo é comum, para interposição do recurso ordinário. Essa previsão está lá no artigo 895 da CLT. Nós sabemos que, sim, tratando de reclamada, com exceção daquelas hipóteses do 899 da CLT, a regra é se fazer o preparo recursal. Mas nós não vamos nos ater a isso, a esse detalhe do preparo, que é muito importante. Mas, de qualquer maneira, nós vamos entender o fluxo. Vamos ver como flui, como se desdobra a fase recursal. Então, proferida a sentença, como eu disse, e vou usar o exemplo aqui, Andressa e eu, a professora Andressa, advogada da reclamante, Maurício, advogado reclamado, recebem a sentença. Na hipótese, a professora Andressa teve todos os pedidos do reclamante deferidos, ou pelo menos parcialmente. Eu sou o sucumbente e, por essa razão, eu então vou interpor o recurso ordinário e a professora Andressa entende que não há razão para interpor o recurso. Esse recurso ordinário, ele será julgado, sim, pelo tribunal. Ele segue a estrutura do processo civil ou do Código de Processo Civil, ou seja, eu tenho as razões de recurso e nessa peça ou nessa parte do recurso de razões haverá apreciação por parte do tribunal. Contudo, ela permanece com a petição disjuntada. Por quê? Porque eu interponho o recurso na vara do trabalho com as minhas razões. Feito isso, e atenção para a nomenclatura, a sentença procede ou improcede. Se ela improcede, ela indefere todos os pedidos. Se ela procede, ela defere total ou parcialmente os pedidos. O recurso é interposto para a vara do trabalho. Ao ser interposto o recurso ordinário, o magistrado que proferiu a sentença ou que está na vara do trabalho fará o juízo de recebimento. Ele vai analisar tempestividade e preparo. Sendo assim, ele recebe o recurso. Ao receber o recurso, antes do envio para o tribunal, e eu brinco porque sou do tempo do envio, que efetivamente o recurso pegava um carrinho e era levado de elevador para o tribunal. Hoje, antes de se fechar a aba no PJE da instrução e se abrir a fase recursal, a parte
é intimada para, na forma do artigo 900 da CLT, apresentar contrarrazões no mesmo prazo, no caso, 8 dias. Então, lembrem, neste exemplo aqui, eu interpus o recurso ordinário, o juiz do trabalho recebeu e notificou a doutora Andressa para apresentar contrarrazões no prazo de 8 dias. Professora Andressa apresenta suas contrarrazões também perante o juízo de origem e agora, então, a Secretaria da Vara do Trabalho providencia o fechamento da aba na fase de instrução ou no primeiro grau e abre uma fase no PJE, uma aba, perdão, no PJE para o TRT, para o segundo grau. A partir daí, o recurso ele é distribuído por sorteio para uma turma e chegando na turma haverá também a própria distribuição. Na verdade, a distribuição já é feita, inclusive, com a composição dos 3 desembargadores que julgarão. Aqui, eu faço uma observação importante. O 895, ele também prevê, além do recurso ordinário contra a sentença, ele prevê recurso ordinário contra aquelas ações de competência originária do TRT. Então, atenção para não se confundirem, eu estou aqui abrindo um parênteses. O próprio 895 prevê, cabe recurso ordinário das decisões definitivas e das decisões terminativas, mas cabe também das ações de competência originária do TRT, quais sejam. Se eu tenho no TRT aquelas ações ajuizadas lá diretamente, ação rescisória, habeas corpus, mandado de segurança e dissídio coletivo, caberá recurso ordinário da decisão desses procedimentos, dessas demandas, para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, lembrem disso, porque pode haver alguma confusão. Hoje mesmo na PUC nós comentávamos isso do dissídio coletivo, o recurso ordinário. Perguntei para os alunos e muitos disseram que julgado o dissídio coletivo no TRT, o recurso para o TST seria o revista. Claro, porque existe esse cacuete, ou seja, como o recurso cabível para o TST é a revista ou o agravo de instrumento para destrancá-lo, nesse caso aqui, é a tendência a nós falarmos isso. Mas nessa hipótese de competência originária, o primeiro grau é no TRT. Então é importante essa observação, eu fecho parênteses. Bom, nós seguimos. No julgamento do recurso, há a possibilidade de despacho de memoriais, assim como de apresentação da sustentação oral. Tudo isso, porém, está bem explicado no curso que nós temos, inclusive, em andamento, acerca desse processo no TRT. Então, aqui deixarei para vocês apenas o gostinho e também o convite para que se matriculem no curso, comprem o curso que está gravado, apesar de ter também aulas síncronas, onde lá o professor Andressa e eu esmiuçamos essa parte da sustentação oral, porque, de fato, quando o processo lá chega, nós temos um novo processo em sede de tribunal. Bem, feito isso, vamos seguir o nosso fluxo. Nós interpusemos recurso, foi distribuído para uma turma, 3 desembargadores, e aí teremos um relator, que hoje, pelos regimentos internos, é chamado de redator. Por quê? Porque não há mais a obrigação de que os autos sejam remetidos para a antiga figura do revisor. Então, na verdade, nós temos o redator, que é aquele que vai cuidar da análise de uma nova admissibilidade. Ele, então, agora vai analisar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso. E lembro que aqui muda a nomenclatura. Ao perceber ou ao verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade, o juiz, o desembargador, o relator, conhece do recurso. Ao conhecer do recurso, ele então passa para a proposição do seu voto. E no julgamento, seja em plenário virtual, seja em plenário para fins de sustentação oral, será analisado o mérito do recurso. E aqui
os desembargadores, os outros dois, vão se pronunciar no sentido de acompanhar o voto do redator ou não acompanhar. Então, veja, nessa hipótese, julgado, será publicado um acórdão aonde trará os fundamentos e os votos, caso haja discordância, divergência. Em sendo unânime, o acórdão será basicamente a sua fundamentação calcada no voto do relator. Então, todas as emendas, elas vão constar, e isso é de todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração em vara do trabalho, mas que eu vou falar daqui a pouquinho. Conheço e dou provimento. Conheço e nego provimento. A turma conhece e nega provimento. Então, ou não conhece. Se não conhece, a turma não vai enfrentar o mérito. Ela simplesmente entende que não conhece. A diferença com o processo civil é que hoje é raro a turma ou o desembargador redator não conhecer de forma monocrática. Geralmente, ele manda para julgamento mesmo não conhecendo. Aí, publicado o acordo, o nosso caminho agora se torna ainda mais tortuoso, porque a partir daqui eu só tenho a instância do TST. E cuidado, tem muitas pessoas que falam primeira instância, segunda instância, terceira instância. Não existe terceira instância. A primeira instância é de origem e a segunda é a recursal. Mas quando eu falo no TST, é o tribunal que analisa os recursos de natureza extraordinária e não mais ordinária. Ordinária, procedimento ordinário, o procedimento que analisa a prova. Extraordinário, só matéria de direito. E é por essa razão que cabe a interposição do recurso de revista. Esse recurso de revista, ele está previsto no artigo 896 da CLT, precisa ter vários requisitos formais determinados expressamente na CLT, e, aliás, fiquem atentos, porque o recurso de revista será um curso de verão, que a professora Andressa e eu vamos oferecer, porque cada vez mais deve se escrever menos em um recurso de revista, porque a grande dúvida e o grande diferencial está na expressão galgada lá num dos parágrafos do 896, que é o cotejo analítico. O que é cotejo analítico quando eu quero alegar ofensa à lei, ofensa à Constituição, eu quero alegar divergência com outras decisões de outros TRTs, divergência com súmula do Supremo, divergência com súmula do TST, divergência com orientação jurisprudencial. Como eu demonstro isso? E o importante é que aqui a gente tem a ideia de que eu não levo matéria de fato. Se eu quero que a matéria de fato já esteja analisada para interpretação do ministro, eu preciso pré-questionar, caso não questione. Por quê? Caso a matéria não esteja pré-questionada. Então, eu não vou pré-questionar artigo, eu vou pré-questionar fato. Fica aqui de tema de casa para vocês a leitura da súmula 297 do TST. E, além disso, é importante que a súmula 126 é a súmula mais usada para não admitir recurso de revista. Por quê? Porque a súmula 126 deixa claro que o recurso de revista não se presta para desafiar ou reexaminar fatos. E aí, obviamente, isso diminui muito as chances de seguimento de um recurso de revista. Mas vamos lá. O recurso ordinário foi julgado e a professora Andressa conseguiu manter a sentença proferida. E o meu recurso ordinário, portanto, dentro da hipótese que construí, meu recurso ordinário teve seu provimento negado. Então, agora eu tenho um recurso de revista para interpor. Lembrem que eu nunca interponho direto para o tribunal que eu pretendo que julgue. Ele vai ser entregue no tribunal onde foi julgado. Neste caso, eu apresento o recurso de revista ao presidente do TRT. O presidente vai analisar a admissibilidade do recurso de revista e também se estão já presentes as hipóteses do 896. A partir daí,
ele vai dizer se admite ou dá seguimento ao recurso, ou não admite ou denega o recurso de revista, ou seja, ele nega seguimento. Então, a partir daqui, nós só temos o agravo de instrumento para tentar destrancar o recurso e apenas lembrando que, assim como o recurso ordinário, o recurso de revista e o agravo de instrumento, perdão, são interpostos no prazo de 8 dias. E o agravo de instrumento vai para o presidente ou vice-presidente do TRT que não admitiu. Por quê? Porque ali é possibilitado o juízo de retratação. Mas se não houver juízo de retratação, se recebe o agravo de instrumento, se intima a parte contrária para apresentar a resposta às contrarrazões, ao recurso de revista denegado e ao agravo de instrumento, e, portanto, o agravo de instrumento seguirá para o TST para destrancar ou não o recurso. Vejam que a partir daí, e sendo aqui muito prático, as chances de reforma elas diminuem. Eu não estou dizendo que não pode acontecer, mas diminuem. E aqui, depois de, vamos dar a hipótese aqui, que eu interpus o recurso de revista e foi admitido, a professora Andressa foi intimada para fazer contrarrazões do recurso de revista, e esse recurso de revista chegou ao TST. Vai ser distribuído para uma turma com 3 ministros, na mesma composição de um redator e 2 ministros que participam, e a partir daí o recurso de revista vai ser analisado. Observações importantes. Quando chega lá, o ministro, além da admissibilidade extrínseca e intrínseca, ele vai analisar o requisito da transcendência, previsto no artigo 896-A da CLT. Importante que se entenda que a transcendência, que pode ser social, jurídica, econômica, política, ela se assemelha muito ao requisito da repercussão geral prevista para o recurso extraordinário no artigo 102 da Constituição Federal. E aí, havendo a transcendência, será julgado o mérito do recurso de revista. Se novamente nesse exemplo eu fui vencido e não tive êxito no meu recurso de revista, o último recurso na estrutura judiciária trabalhista é o recurso de embargos previsto no artigo 894-A da CLT, perdão, no artigo 894 da CLT. No prazo de 8 dias, eu posso apresentar um embargos que tem caráter divergente, tentando demonstrar que existe divergência entre turmas e ministros, para que então aí eu consiga tentar reformar a decisão do recurso de revista. Eu não preciso dizer que nessa instância isso é extremamente difícil de acontecer. Julgados embargos, importante voltar. Quando eu apresento os embargos, se eu já noto que há matéria constitucional para o Supremo, eu tenho que apresentar com os embargos, eu tenho 8 dias para os embargos e 15 dias para o recurso extraordinário. Mas eu preciso apresentar concomitantemente, porque depois que os embargos forem não conhecidos ou não providos, o recurso extraordinário será processado pela presidência do TST e será admitido ou não, seguirá para o Supremo Tribunal Federal. Também, muito difícil, temos sim casos que são remetidos, mas aqui vai se observar prazo de 15 dias e, ao mesmo tempo, vai se observar os requisitos previstos para o recurso extraordinário previsto na Constituição. Além da repercussão geral, todos os requisitos que são previstos para um recurso dessa natureza. Para finalizar, importante lembrar aqui de alguns pontos. Tanto da sentença como dos acórdãos, é possível a apresentação de embargos de declaração. Eu também entendo, pela instrução normativa 39 do TST, que a partir de então, com a alteração do CPC de 2015, me parece que
é possível sim a apresentação de embargos de declaração de decisão interlocutória. Mas como a decisão interlocutória é irrecorrível no processo do trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT e da súmula 214 do TST, obviamente que aqui alguns juízes não recebem embargos de declaração por incabíveis, porque não caberia de decisão interlocutória. Estou aqui ressalvando o meu posicionamento, entendo que cabe, sim, de decisão interlocutória, claro que não meramente interlocutória, mas que tenha um conteúdo decisório. Mas da sentença e do acórdão é cabível embargos de declaração. E lá no artigo 897-A da CLT, há uma previsão de efeito modificativo, e não de todas as hipóteses. Então, aqui é uma hipótese de aplicação subsidiária do CPC, na forma do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Então, eu posso opor embargos de declaração por omissão, contradição, obscuridade, e ainda eu posso utilizá-lo, como referi antes, na hipótese de pré-questionamento, para tentar pré-questionar o fato para gerar uma questão de direito. Então, essa é a função dos embargos de declaração. O prazo é de 5 dias e nós sabemos que, ao ser oposto no quinto dia, interrompe o prazo para ambas as partes, ou seja, depois que for publicada a decisão dos embargos de declaração, ambas as partes terão o prazo de 8 dias para recorrer. E aí, se não o fizeram da sentença, poderão fazer da sentença e da decisão dos embargos de declaração. Basicamente aqui quis construir para vocês um fluxo que tem muitas observações, muitos detalhes, muitas ramificações, mas apenas para mostrar que também estamos diante de um mundo diferente. Fiquem atentos que a parte recursal seguirá sendo o nosso mote e também terá cursos rápidos e discussões práticas ao longo do tempo. Fiquem ligados. Muito obrigado.